Salve, salve, amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode definir os parâmetros das subbacias e dos trechos de rios de forma quase que automática, né? Quase que definindo as informações para todas as subbacias e todos os trechos de rios de uma só vez. Então, facilitando muito o processo de parametrização do modelo hidrológico. Essa é a terceira videoaula do curso de REC HMS no nosso canal, tá bom? E antes de começar, gostaria de pedir para você descer aí, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para ajudar na causa da divulgação técnico-científica na nossa área de hidrologia. Além disso, você vai contribuir, obviamente, para a divulgação desse conhecimento para a gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente. Vamos diretamente então para a nossa aula de hoje. Bom, lembrando que essa aula é uma continuidade do curso, então eu já estou no ponto que eu parei na aula anterior, onde a gente conseguiu obter as informações das características fisiográficas de cada subbacia, de cada trecho, e com essas informações a gente usou a planilha de Excel para calcular, por exemplo, o tempo de concentração de cada subbacia, o tempo de pico, que é o lag time, certo? Então essas informações elas vão ser úteis para parametrizar o modelo hidrológico, ok? Então vamos começar. Como é que a gente pode parametrizar de uma forma mais automática o REC HMS? É simples. Bom, o método tradicional seria esse daqui, né? Então eu vou expandir aqui a minha bacia. Aqui eu vou pegar uma subbacia só para vocês visualizarem. Então eu vou expandir, deixa eu minimizar aqui a minha área. Então aqui a gente tem as propriedades da subbacia, aqui a gente tem os métodos de perda, os métodos de transformação chuva-vazão e o método de vazão de base. Por padrão, o REC HMS usa esses métodos aqui, o método de perda, o método inicial e constante, o método de transformação é o método de Clark e o método de escoamento de base é o método de recessão, certo? Então, como eu posso isso por subbacia, né? Então, se eu fosse alterar esses métodos, eu teria que alterar para cada subbacia, né? Qual é o método que eu vou usar? O método de perda, o método de transformação e o método de vazão de base, isso para subbacia. Só que nesse projeto aqui, usando a delimitação automática do REC HMS, só com base no MNT, que foi a primeira aula do curso, esse projeto aqui ele gerou 17 subbacias e mais, deixa eu ver aqui, ele gerou mais uns 7 trechos de rio, certo? Então tem muita informação. Então se eu fosse parametrizar um por um, eu ia levar bastante tempo. Então como é que a gente pode fazer isso de forma semiautomática? É bem simples. Basta vir a gente vir aqui em parâmetros e definir qual vai ser o método de perda para todas as subbacias. Olha só, então a gente vem em parâmetros, perdas e clica aqui no mudar método. Antes de mudar o método, como a minha bacia número 1 está selecionada, ele só iria mudar o método, obviamente, da bacia que está selecionada. Para você mudar para todas as subbacias, você tem que clicar aqui, ó, no modelo de bacia, né, que seria aqui o Muda U, onde tem todas as subbacias aqui dentro do meu projeto. Então vou lá de novo, parâmetros, perdas, mudar o método. Ele vai perguntar se eu desejo mudar o método para todas as subbacias, eu vou falar que sim. E aí eu vou escolher um método aqui, eu vou escolher o método SCS, certo? O SCS, que é o Cover Number. Então mudar. E aí, ó, se você agora entrar na subbacia número 1,
o método de perdas agora é o SCS. Na subbacia número 2, o método de perda também é o SCS. Então eu fiz a mudança e essa mudança refletiu para todas as subbacias. Mesma coisa eu vou fazer para o método de transformação. Então eu vou clicar aqui na bacia, vou vir aqui em parâmetros, transformação, mudar o método e vou mudar o método para todas as subbacias. Vou escolher a opção aqui sim e vou escolher o método do SCS hidrograma unitário. E vou clicar aqui em mudar e a gente vai observar agora na subbacia número 1 que o método de transformação agora é o SCS hidrograma unitário. Na subbacia número 2 também é o SCS hidrograma unitário e assim por diante. Certo, pessoal? Então, bem simples de a gente mudar isso de forma bem automática para todas as subbacias. No método de recessão, aqui no Base Flow, eu vou mudar o método para todas as subbacias também e vou escolher a opção None, ou seja, eu não vou utilizar, né, um cálculo, né, da vazão de base para as subbacias. Então aqui na subbacia S1, veja agora que o método de vazão de base não tem nenhum selecionado, na subbacia 2 também nenhum selecionado e assim por diante, porque ele aplica para todas as subbacias, né, de acordo com essa técnica. Agora, como é que eu parametrizo? Uma vez eu mudei o método. Bom, o método, por exemplo, o método de perda, esse método aqui de perda, que é o método que a gente selecionou, que é o SCS, esse método aqui ele tem alguns parâmetros, que seria o CN, o Curve Number, e a área impermeável, certo? E no método de transformação a gente vai ter aqui o lag time, que seria exatamente o tempo de pico. Tempo de pico que eu calculei ali na planilha do Excel que está na descrição da videoaula 2. Vocês podem baixar e utilizar também essa planilha, eu disponibilizei aí para vocês. Certo? Então, como é que eu posso parametrizar de uma maneira bem fácil e simples? Então a gente vai vir aqui, clicar, selecionar o Mundaú para parametrizar para todas as subbacias. Eu vou selecionar o método de transformação e aqui, ele já só está habilitado, né, que é o método do diagrama do hidrograma unitário, que é o método SCS, que foi o método que eu apliquei para todas as subbacias. Então eu vou clicar aqui e aí, o que aparece, pessoal? Ele aparece os campos aqui para eu digitar qual é o lag time, ou seja, o tempo de pico para cada subbacia. Esses lag times, né, eles foram calculados aqui nessa planilha do Excel. Eu calculei aqui, Então o que é que eu posso fazer? Simplesmente, eu já calculei ele na ordem, né, que está ali também. Então eu posso simplesmente copiar e colar os valores. Simplesmente um Ctrl C, um Ctrl V e aí todos os valores desse parâmetro, né, que é o lag time, vai ser definido para cada subbacia. Então basta que eu aplique, feche. Vou voltar agora, vamos voltar para ver se realmente ele aplicou esses valores, né? Vou aqui na subbacia 1, vou aqui no método de transformação e está aqui o valor do lag time aplicado. Então vejam como ficou simples, ficou muito simples, né? A gente atribuir de forma semi-automática esses valores para todas as subbacias. Então, antes isso era feito de forma individual, né? Cada subbacia você clicava, abria essas caixas aqui e digitava o valor do campo. Agora não, está praticamente semi-automático. No método de perda, aí vem uma coisinha que eu vou deixar para a próxima videoaula, né? Já que eu ensinei como é que vocês podem parametrizar de forma semi-automática, né? Então esse procedimento também poderia ser aplicado para definir o CN, a área impermeável e outros parâmetros do modelo. Mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode obter o valor de CN, né? A gente vai usar um produto global, um produto pronto, que está numa grade, né, de 250 metros por 250 metros. E a gente vai usar esse produto pronto para fazer um recorte para a nossa bacia e automaticamente a gente vai conseguir calcular
o CN para cada subbacia e definir esse número aqui, esse campo de forma automática, sem a necessidade da gente estar lá gerando o mapa de uso e cobertura do solo, indo lá na tabela do CN para pegar o valor do CN, e aí a gente pode estar sujeito a erros, né, nessa avaliação, na classificação. Então o produto CN é um produto que já foi pronto, eu vou mostrar na próxima aula, e a gente pode obter essa informação de forma também automática. Mas só para adiantar aqui, a gente vai usar a opção, vou clicar aqui no Mundaú, vou aqui em parâmetros, vou aqui em perdas, e aí eu vou definir aqui o SCS Cover Number. Então o que é que a gente precisa definir aqui? Ó, os valores do CN para todas as subbacias, ok? Então aqui seria a área impermeável, né? Então, como é uma bacia rural, eu vou deixar essa área impermeável toda a zero, mas se tivesse alguma área impermeável em alguma subbacia, a gente poderia digitar aqui em termos de porcentagem, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de como vocês podem fazer a parametrização de uma forma bem simples e rápida. E na próxima videoaula, não percam, né? Vocês vão aprender a preencher essa coluna de forma automática com um produto pronto a nível global, e a gente vai fazer o recorte para a nossa bacia de interesse, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço.